Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. A gente foi convocado a estar aqui no Santo Dia, o Dia do Senhor, para adorar a Ele. E nesse início de adoração, eu peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias no Salmo de número 96. E eu peço que aqueles que podem, que se coloquem em pé para fazermos a leitura alternada desse texto. Salmo de número 96. Leitura alternada, Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura em seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e lembrai dos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus, e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Todos, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os consoante a sua fidelidade. Amém. Oremos. Santo Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, na Tua casa, atendendo a Tua voz, atendendo a Tua palavra. Santo Deus, que o Senhor possa receber, Pai, nosso louvor, nossa adoração, com um aroma suave, meu Pai. E te pedimos, Senhor, fala conosco por meio do Teu servo, o pastor Timóteo, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, ser conosco, que o Teu Espírito possa nos ajudar a entender da Tua palavra, que o Teu Espírito possa ajudar o Teu servo a pregar a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a vivermos conforme a Tua palavra, meu Pai. Nos abençoa nesse momento, para onde iremos nós se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. E é essa palavra eterna que nós precisamos, meu Pai. Ser conosco, ser com o Teu povo. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Ainda em atitude de louvor, vamos entoar o cântico de número 17. Deus seja louvado. Only
Deus nos chama para confessar os nossos pecados. Eu peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias no Salmo de número 2. Salmo de número 2, eu irei fazer a leitura. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pode-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Meus amados irmãos, nós somos exortados pela palavra do Senhor a nos arrepender dos nossos pecados, porque sabemos que somos pecadores, nós pecamos contra o Senhor. E esse é o momento de fazermos uma oração silenciosa. E é uma oração na certeza que o Senhor Jesus, Ele perdoa os nossos pecados. Nós teremos um momento de oração silenciosa. Depois de alguns instantes, o nosso irmão presbítero Marcos irá romper o silêncio com uma oração de gratidão ao Senhor Jesus pelo perdão dos nossos pecados. Curve sua fronte, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nessa noite para te prestar culto, culto que faz parte da nossa vida, faz parte daquilo que precisamos estar praticando. E no caso nosso, a cada domingo, podemos estar aqui no teu dia para te adorar, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com os nossos pecados que desagradam ao Senhor. Quando falhamos naquilo que o Senhor orienta na tua palavra, em todos os aspectos da nossa vida, quer seja no nosso lar, quer seja no trabalho, ou mesmo na igreja, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, que vem de encontro à vontade do Senhor, nós colocamos diante de ti, confessando as nossas falhas, confessando os nossos pecados, na certeza do perdão que o Senhor nos promete com a sua palavra. Ser conosco nesse culto, estamos te prestando. Fala ao nosso coração com a proclamação da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, ainda em gratidão ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, vamos entoar o cântico Coração Quebrantado, hino de número 66. Coração
Na palavra do Senhor nós temos a certeza do perdão dos nossos pecados. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Para aqueles que nos visitam, durante o culto à noite, durante a liturgia, nós lemos capítulos de algum livro da palavra do Senhor. E nós estamos fazendo uma leitura alternada em Mateus, capítulo 2. Eu peço que os irmãos possam abrir. Mateus, capítulo de número 2. E eu peço novamente àqueles que podem, que se coloquem em pé, para fazermos a leitura de todo o capítulo de número 2. Leitura alternada, Evangelho segundo Mateus, capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, e em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e imenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Tendo Herodes morrido,
eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Todos. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Aleluia. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Amém. Os irmãos podem sentar. Chegou o momento do ofertório, você que veio preparado com o seu dízimo e a sua oferta, que durante o cântico de número 33, Maravilhas Divinas, durante o cântico, você possa vir até o gasofilaço e depositar o seu dízimo e a sua oferta. Ó Deus de amor e de imensa bondade, transbordante de graças, seu grande amor, todas vim de louvar. Do céu à terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Vai seu amor aos homens perdidos, as maravilhas é sempre a maior. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai bondoso, Pai querido, que somos gratos, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, de prestar culto, de devolver, Senhor, também dízimos e ofertas, Senhor. Te rogamos, Senhor, que Tu possa
nos dá, Senhor, um coração que trate, Senhor, com liberalidade na questão da administração dos recursos, não só no sentido de te devolvê-los, mas também no sentido de olharmos, Senhor, para os nossos irmãos, Senhor. Te rogamos, Senhor, que Tu continue a sustentar a Tua igreja, a nos sustentar, nos amparar, Senhor, com toda sorte de bênçãos, Senhor, espirituais e materiais. Te rogamos, Senhor, por sabedoria na administração desses recursos, por parte do nosso conselho, Senhor, e continua, Senhor, conosco nesse culto, fala aos nossos corações. É a oração que fazemos, gratos por tudo, em nome santo e poderoso de Cristo. Amém. Que alegria estarmos na casa do Senhor. Vamos ficar em pé e continuar louvando o seu santo nome. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai as nações, a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus
meu Deus, declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho nenhum bem além de Ti. Tu és a porção da minha herança, meu cálice, a minha esperança. Tu me farás ver os caminhos da vida. Em Tua presença sempre encontro alegria. E eterno prazer à Tua direita. E eterno prazer à Tua direita. Ao meu Deus, declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho nenhum bem além de Ti. Tu és a porção da minha herança, meu cálice, a minha esperança. Tu me farás ver os caminhos da vida. Em Tua presença sempre encontro alegria. E eterno prazer à Tua direita. E eterno prazer à Tua direita. Boa noite, irmãos. Saúdo todos com a graça e com a paz do nosso Senhor. Nós vamos ainda orar ao Senhor nesse instante. Nós vamos nos colocar diante dEle em ações de graças, em intercessão. Vou ver sua fronte. Pai querido e amado, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é um Deus que responde à oração do Teu povo. Tua palavra nos fala que o Senhor é um Deus que se importa, que se inclina para ouvir o nosso clamor. Ó Deus, o Senhor conhece as lutas, as lágrimas, ó Deus, as dúvidas, os anseios do coração. E o Senhor conhece mais do que nós mesmos. E por isso, Pai, recorremos a Ti como sendo o Deus que sabe de todas as coisas e o Deus que é providente, o Deus que é presente, o Deus que não abandona o Teu povo.
e crendo, Pai, nas tuas promessas, sendo testemunha da tua boa mão sobre nós, nós nos colocamos como teus filhos em Cristo para suplicar a tua bênção, Pai, sobre este rebanho. O Senhor conhece cada um que adentrou nesse lugar, o Senhor conhece todos os aspectos, ó Pai, e pedimos que o Senhor renove o coração daqueles que estão desanimados. Ó Pai, pedimos que o Senhor desperte, ó Pai, aqueles que estão dormindo, que estão longe da fé e mesmo assim vem e faz uma capa externa, e o Senhor conhece. Desperta, Pai, acorda. Pedimos também, Pai, que o Senhor console aqueles que estão entristecidos. O Senhor é Deus de toda consolação. Pai, pedimos, Pai, que o Senhor também renove as esperanças daqueles que têm pedido coisas, orado, quem sabe há tanto tempo, ó Deus, e tem a sensação de que o Senhor não responde ou não responderá, ou não atenderá. Ó Deus, que o Senhor renove as esperanças, porque o Senhor é um Deus que atende o teu povo e nós cremos nisto. Pai, nós colocamos diante do Senhor os filhos desviados, aqueles que outrora estiveram em nosso meio e estão distantes do Senhor. Ó Deus, pedimos que o Senhor os desperte também, que o Senhor os faça sentir saudade do ajuntamento solene, ó Deus, da comunhão com os irmãos, da alegria. Ó Deus, pedimos a tua bênção também sobre os seus pais que oram, ó Deus, pelos seus filhos. Ó Deus, que o Senhor os console, que o Senhor os abençoe, que o Senhor não os deixe esmorecer. Pai, colocamos diante do Senhor também os nossos irmãos enfermos. Pedimos tua bênção, Pai, sobre aqueles que nós já temos orado, pelo presbítero Edson, Dona Gessília, Dona Joselina, nossa irmã Marluce, a Gleice. Ó Deus, pedimos também, Pai, pela Mariana, esposa do Lazier. Pedimos a tua bênção, ó Pai, a plena recuperação da tua filha. Ó Deus, colocamos também a nossa irmã Sônia, dá recuperação à tua serva também. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, a Vitória, prima de Samara. Pedimos também pelo pequeno Heitor, meu primo. Ó Deus, suplicando a tua bênção sobre a vida deles, ó Deus, dando recuperação. Ó Pai, sobretudo pedimos que todos estes que mencionamos, ó Pai, que a tua bênção se estenda à vida espiritual destes também de quantos os cercam. Ó Deus, para que essas enfermidades, ó Pai, sejam dádivas do Senhor para o crescimento espiritual, para a aproximação do Senhor. Põe tua boa mão, Pai, sobre os teus filhos. Pedimos também, e recordo também do presbítero Emerson com o seu joelho. Põe tua boa mão sobre o teu servo também, ó Deus. Ó Deus, colocamos diante do Senhor nossas autoridades, todos aqueles que se acham investidos de autoridade, seja presidente, forças armadas, poder judiciário, governadores, prefeitos, ó Deus, todos os que de alguma forma, Pai, exercem autoridade sobre nós. Nós pedimos a tua misericórdia sobre a nossa nação. Ó Deus, pedimos que o Senhor ponha o teu temor no coração destes homens, que o Senhor molde o coração deles. Levante, Pai, servos do Senhor, ó Deus, para testemunharem, para ser sal, para serem luz no meio de tanta corrupção, de tanto equívoco, ó Deus. Tem misericórdia da nossa nação. Colocamos assim diante do Senhor, ó Deus, e pedimos o nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos abrir as Escrituras em Gênesis capítulo 11. Gênesis 11. E vamos dar seguimento a essa exposição em Gênesis. Gênesis 11. Farei a leitura dos versículos 1 ao versículo 9.
Gênesis 11, de 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém. Até aqui. Vamos orar ao Senhor. Pai, estamos diante da Tua palavra, que é bendita, que é santa, infalível, inerrante. E nós cremos que o Senhor é o Deus que edifica a Tua igreja por meio da Tua palavra. Mesmo sendo tão antiga, para alguns retrógrada, para alguns palavra de homens, mas para nós, os que cremos, sabemos que é a expressão da Tua vontade para o homem. Sabemos que ela aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos, ó Pai, ao meditar na Tua palavra, sermos alimentados pelo Senhor. Queremos ouvir mais de Cristo, queremos aprender mais do Senhor. Por isso pedimos, Senhor, exorta-nos, repreende-nos, consola-nos, ó Deus, e pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Para as crianças que estão anotando, creio que já está aí, mas você pode colocar ou apenas Torre de Babel, alicerces de uma cidade rebelde. Se couber, você pode colocar e o juízo de Deus sobre esta cidade. A Torre de Babel, alicerces ou fundamentos de uma cidade rebelde e o juízo de Deus. Há uma antiga lenda que informava a suposta altura da Torre de Babel. Essa torre teria cerca de 14 quilômetros de altura, segundo a lenda. Obviamente, não era verdade esta altura. Ainda de acordo com a lenda, quando as línguas foram confundidas, 1/3 da torre foi quebrado, outro terço afundou na terra, e no fim ela ficou apenas com 1/3 dessa altura. Nessa lenda ainda era afirmado que a torre era tão alta que de lá de cima dava para se ouvir a voz dos anjos cantando no céu. Era apenas uma lenda. Na verdade, essa lenda mostra o como quem não conhece o Evangelho se aproxima das Escrituras. Se aproxima com incredulidade, se aproxima com a visão de que a Bíblia é apenas um mito, conta histórias, algumas aconteceram, outras foram aumentadas, e assim você perde de vista, ou estas pessoas perdem de vista por serem cegos, por não terem os olhos abertos pelo Espírito de Deus, perdem de vista a profundidade e a realidade espiritual ensinada nas Escrituras para o coração do homem. Eles desprezam grandes alertas da parte de Deus para o homem. Obviamente,
algumas histórias nem aconteceram com o povo de Israel como esta. Mas Deus a fez ser registrada, porque Deus tinha propósitos para salvação ou mesmo condenação durante toda a história. Daqueles que se aproximam da palavra de Deus com verdade, com fé, ou daqueles que desprezam esta palavra bendita. Como nós já vimos, irmãos, o capítulo 11, dos versículos 1 ao 9, é mais um parêntese dentro do capítulo 10. Capítulo 10, falamos da Tábua das Nações. Há um parêntese falando de Nimrod, que é esse grande protótipo de anticristo. E há esse outro parêntese falando desta cidade Babel que Nimrod fundou. Esse parêntese também vai apontar diretamente para o que vem à frente. Além de ele abrir esta ideia da cidade que Nimrod construiu, ele faz um contraponto para a cidade da qual Abraão, que é a próxima história que começa a se desenrolar, apontava e almejava, e nós veremos à frente mais sobre isso. Assim, irmãos, o que nós vamos perceber é que, além dessa ênfase de Nimrod fundando um reino com o ímpeto de rebelião contra o Senhor, de ser alguém que desafia o próprio Deus, o texto vai mostrar como o ímpio levanta cidades ou faz projetos com fundamentos contrários a quem é o nosso Deus, contrários à sua vontade, e como o povo de Deus jamais poderia se espelhar ao adentrar na terra da promessa. O povo estava no deserto, caminhando para a terra prometida, sendo conduzidos por Moisés, por Arão, e iriam fundar ali, ou seriam instrumentos de Deus na construção de uma nação. Eles receberiam cidades, e os fundamentos daquelas cidades jamais poderiam ser similares àquilo que eles estavam sendo ensinados aqui no texto da Torre de Babel. Eles não poderiam fazer projetos desprezando as ordens de Deus. Eles não poderiam construir uma vida sem levar em conta o modo como Deus quer que eles enxerguem a realidade. Eles não poderiam fazer planos pensando em si, ou mesmo na propagação do próprio nome, mas sim sempre apontando para a glória de Deus. Olhando para isso, nós vamos destacar aqui no texto 3 alicerces ou fundamentos que nós encontramos no texto a respeito dessa cidade. Crianças, primeiro fundamento errado que essa cidade tinha era o fundamento da desobediência. Desobediência. Você deve se recordar, veja o versículo 4, ele diz: disseram, vinde, edifiquemos para nós. Vamos ler juntos o versículo 4? Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Lembrem-se de que esses fundamentos que nós destacamos aqui, eles não são estanques, mas separamos eles de forma didática. Em algum ponto, um dos fundamentos se mistura com outro fundamento e você vai encontrar interseção nos conceitos. Mas, didaticamente, esse primeiro é o da desobediência. E por que desobediência? Moisés deixa claro aqui que um dos ímpetos deles era o de não fazer o que Deus ordenou que eles fizessem. Que eles se espalhassem, povoassem a terra. Que a ideia de povoar a terra não era só de, você mora lá, eu moro aqui, e um vai para o norte e eu vou para o sul. Não era apenas essa. A ordem era para desenvolver os mandatos de Deus por toda a terra. Obviamente, um será pastor de ovelhas, o outro será agricultor, e não dá para criar ovelha e botar as ovelhas para viverem na plantação. Então, perceba que eles precisavam se espalhar, crescer, multiplicar, gerarem filhos e assim dominarem a terra. No aspecto de domínio que você precisa se recordar,
ligado ao ofício de Cristo de rei. Deus deu a Adão a ordem de dominar a criação, repetiu essa ordem a Noé, e a ideia era do homem como um subgerente da criação, dominando com não só com a ideia de poder, de majestade, mas com a ideia de ser alguém submisso ao Senhor e sujeitando a criação para a glória dele. E o homem perde isso. Mas mesmo após a queda, esta ordem continua do homem subjugar a criação, desenvolver, se espalhar pela face da terra. E aí, já adiantando, e aí nós temos o ofício de Cristo restaurando isso no homem, o aspecto de domínio. Fechado esse parêntese. Nós temos isso dado lá em Gênesis 1, 28, espalhem, cresçam, desenvolvam. E temos também Deus dando a Noé no capítulo 9, versículo 1, que nós mencionamos também, quando falamos sobre Nimrod querendo se rebelar contra a ordem de Deus. E aí diz, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. A ideia daqueles homens era desobedecer à ordem de Deus. E é interessante porque o texto começa dizendo assim, havia apenas um idioma, de fato, apenas um idioma era falado, e este idioma promovia unidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Unidade na fala. Nós normalmente pensamos que algumas coisas geram unidade. O que é que gera unidade? Talvez nós gostarmos das mesmas coisas, termos a mesma religião, torcer para o mesmo time. Mas é interessante que na natureza humana o idioma promove unidade. Tanto foi assim que um dos grandes imperadores na história promoveu um idioma, e nós conhecemos o grego bíblico, ou grego koiné, foi promovido na ideia de unificar o império. Deixa eu dar um exemplo para você ter noção sobre como o idioma unifica. Uma criança, infelizmente, mas naturalmente, quando chega algum coleguinha na escola de outro estado, com algum sotaque que seja, os outros coleguinhas naturalmente falam desse sotaque ou promovem algum tipo de bullying ou alguma brincadeira com o sotaque. Ou ainda, você está viajando em outro canto e vê um sotaque igual ao seu, você, opa, olha, será que é da minha terra? O idioma unifica. Dito isso, aquilo que era uma ferramenta de unidade estava sendo usado como uma ferramenta de desobediência. E aí o texto vai dizer também, versículo 2, sucedeu que partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. Eles partiram do Oriente. Isso é uma informação muito importante. Por quê? Porque no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, há uma linguagem a respeito do Oriente. Eu já mencionei aqui em outras ocasiões. Caminhar para o Oriente, didaticamente, era caminhar para longe do Senhor. Aí você vai perceber, por exemplo, Adão sendo expulso em direção ao Oriente e no Oriente do jardim sendo colocado anjos ali para proteger a entrada, e Adão e Eva expulsos na direção do Oriente. Você vai perceber Caim fugindo para longe do Senhor, para a direção do Oriente. Você vai perceber aqui também, em Gênesis 11, onde estavam estes rebeldes. Você vai perceber também, há outros textos de Isaac despedindo as concubinas para a direção do Oriente, para longe da herança. Você vai ter o tabernáculo e o templo com as portas voltadas para o Oriente, para mostrar que aqueles que estão longe de Deus precisavam voltar-se para o Ocidente, didaticamente, como que uma volta ao Éden, como que uma volta à comunhão com o Senhor. Mas ao invés deles que já estavam longe, não era o povo da aliança. Há o contraste aqui.
com o povo da aliança que será colocado logo após nos descendentes de Sem, a partir do versículo 10. Ao invés deles se aproximarem do Senhor, eles partem do Oriente para a desobediência. Como que um abismo chamando outro abismo. Ao invés de buscarem o arrependimento ou voltassem para a vontade de Deus, eles decidem deliberadamente no coração a se apartar mais ainda do Senhor. Esse é o coração do homem. O coração do homem naturalmente vai buscar ainda mais a rebelião contra o Senhor. E eles repetiam o erro do seu fundador, Nimrod: nós iremos nos rebelar, nós desobedeceremos às ordens de Deus. Versículo 2, um dos comentaristas chamado Bruce Waltke vai dizer que a ideia de eles partirem é a ideia de arrancar estacas, arrumar as barracas e viajar. E como nômades que fazem isso, eles fazem algo totalmente diferente ao que acontece com Abraão. Eles arrumam as suas coisas para viajar para a desobediência. E aqui já há um contraste com Abraão, em que Deus faz: sai da tua terra, da tua parentela, junta tuas coisas e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí Abraão sai, mas em direção, pela fé, à vontade de Deus, almejando uma cidade. Esses homens vão lá e vão construir uma cidade fundada na desobediência. É alguém distante que escolhe ir para mais longe. Nós já mencionamos, mas mais uma vez menciono, há uma citação do Warham que diz o seguinte: Nimrod exemplifica os ideais dos heróis da Mesopotâmia, particularmente dos seus reis, como guerreiro, construtor de cidade e caçador de homens, como já vimos. O nome dele não é explicado no texto, mas pode ser traduzido como nós iremos nos rebelar. Uma apta caracterização da motivação dos construtores de Babel. O preâmbulo ali de Nimrod fala a respeito de uma cidade fundada nesta rebelião, desobediência. Perceba que se Nimrod era alguém que era cheio de argumentos para poder arrebanhar pessoas, e além disso, para construir um reino cheio de maldade, de opressão, nós temos uma cidade que amou o prêmio dessa opressão e quer repetir esta rebelião contra o Senhor. Não é mais por ser capturado, mas por livre e espontânea vontade, aquela cidade queria manter a sua rebelião, a sua desobediência contra o Senhor. Assim é o coração do homem. Assim é o espírito desse mundo. Um outro comentarista, Simon Kistemaker, já conhecido do Novo Testamento, ele vai falando sobre as questões do nosso tempo. Ele vai dizer que o espírito desse mundo, ele se revela em oposição ao Espírito de Deus. E isso já era tipificado nos construtores de Babel. E é bem assim. O nosso tempo não é diferente. As pessoas continuam amando a desobediência, o prêmio da desobediência. E achando que a rebelião contra Deus vale a pena. Que vale a pena se apartar dos caminhos do Senhor. Que vale a pena experimentar coisas, dar um passo a mais. A pergunta que levantamos é: será que a desobediência não tem pautado os nossos projetos? Não tem sido fundamento? E aí há várias aplicações nessa direção. Crianças, anotem, depois vocês podem perguntar com mais clareza ao papai e à mamãe. Aplicações. A primeira delas, casamento misto. O que é casamento misto? Eu vou explicar para os adultos, a maioria já sabe do que estamos falando, e você em casa vai perguntar direitinho para o seu papai e para a sua mamãe. Casamento misto. Fundamento da desobediência.
Jovem solteiro, solteira, lembrem-se. Deus ordena na sua palavra: não vos ponhais em jugo desigual. Onde é que você está vendo o casamento misto no texto? Sabe o que é interessante? Já antecipando um detalhe, mais à frente eu vou falar novamente, vou repetir como ênfase. Mas o texto fala assim: olha, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, eles quem? Ele acabou de falar aqui de uma genealogia tão gigante, várias cidades. São os filhos de Noé? Quem são eles? Mas à frente ele vai dizer assim: os filhos dos homens. Lembra dos filhos dos homens? Lembra dos filhos de Deus se afeiçoando com as filhas dos homens? Era uma referência aos ímpios, aos idólatras, aqueles que não amam ao Senhor. E aqui, mais uma vez, Noé traz uma referência que ele acabara de dar quando ele fala sobre Gênesis, ou sobre o dilúvio. E o aspecto da desobediência estava ali, diante dos olhos de Israel, diante de uma terra, uma terra cheia de povos que não amavam ao Senhor e que Deus já havia dito a Abraão: olha, ainda não se encheu a medida da iniquidade daqueles povos. Esses povos serão exterminados. Deus vai lançar, e Moisés mais à frente vai dizer: é por causa das abominações deles que Deus vai lançar eles de diante de vocês. Vai pegar eles e vai tirar dessa terra, vai remover eles. E vocês vão habitar nessa terra. Não se misturem com eles. E nós hoje falamos assim: não, mas quem sabe se converte. É o namoro evangelístico. Ah, não, vai dar certo. Deu certo com uma pessoa que eu conheço. Ah, deu certo com outro. Eu já mencionei aqui. Se atreva a falar assim com alguém, qualquer um experiente na fé, seja um presbítero, diácono, um homem, uma mulher piedosa, e fale assim: olha, você conhece quantos casos de pessoas que sofreram agruras em um casamento em que alguém não ama ao Senhor? Pergunte, quantos? Ah, eu conheço um. Ah, eu conheço 5. Olha, eu creio que tranquilamente a gente listaria o dobro, o triplo ou o quádruplo de pessoas que sucumbiram porque resolveram desobedecer. Administração financeira. Irmãos, os irmãos que estão presentes todos os domingos sabem que essa não é uma temática dessa igreja. Nós não falamos todos os domingos sobre dízimo. Eu creio que nós falamos no ano passado, numa escola dominical sobre dízimo. Mas não é só sobre dízimo, o aspecto financeiro, é sobre administração. Como você tem administrado os seus recursos? É pensando em si? É pensando no bem dos seus filhos? Ok, tudo isso está correto. Mas quando você não olha para o seu irmão semelhante que está passando dificuldades financeiras, quando você não se recorda de um missionário, não precisa ninguém saber que você oferta para um missionário, não. Quando você não dá o seu dízimo também, mas sobretudo quando você não faz aquilo que deveria fazer com o seu dinheiro. Por exemplo, você administra mal o seu dinheiro, e aí chega a sua esposa e diz assim: ô meu bem, eu queria comprar um brinco. Não tem dinheiro. E às vezes tem, mas você administrou errado. Coisa simples. Isso por quê? Porque o seu coração está pautado na desobediência ao Senhor no uso dos recursos. Seja por mesquinhez, seja por qualquer outro motivo idólatra do seu coração. Coisas simples e pequenas, mas nós amamos. Aliás, não deveríamos amar, mas o velho homem ama a desobediência. A desobediência parece causar prazer, parece encher de orgulho, parece trazer vitória, alívio.
Mas como é o pecado, no fundo, ele corrói, ele destrói as relações. Dia do Senhor, temos batido nessa tecla. Irmãos, domingo é dia do Senhor. Nossa confissão de fé diz assim, que o domingo é o dia do Senhor e será assim até a volta de Cristo. Fala, o domingo é o sábado cristão. Não vou explicar os argumentos teológicos da mudança do sétimo para o primeiro dia. Em outras ocasiões já fizemos isto. Mas não negligencie o dia do Senhor. O texto de Isaías, abra as Escrituras. Isaías 58. Ele vai falar sobre esse Shabá do Senhor, o descanso do Senhor, que na antiga aliança era no sétimo dia, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o Shabá, ou o sábado do Senhor. Esse dia, por causa da ressurreição de Cristo, ele foi... a administração do Shabá saiu do sétimo para o primeiro dia, o dia em que o descanso, a nova criação, a redenção foi consumada e inaugurada a nova criação. E aí, o profeta Isaías vai dizer, se desviares o teu pé de profanar o sábado e cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares aos sábados deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então, essa é a parte mais bela desse texto. Você vai se deleitar, não é no sábado, é no Senhor. Aprenda a se deleitar no Senhor, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. A ideia aqui é, aprenda a se deleitar desse descanso que o Senhor nos deu. Aprenda. Aprenda a não buscar descanso, refúgio, entretenimentos e coisas que aliviam a alma longe do Senhor. Este é o dia que você precisa se aproximar do Senhor. Eu gosto dessa figura, já mencionei a igreja e mencionarei certamente algumas vezes. É a figura de um filho que trabalha com o pai em uma fazenda. Agricultor e trabalha de domingo a domingo, tá na fazenda e não tem descanso. E aí o pai fala assim, filho, a partir de agora, no primeiro dia da semana, você não precisa você mais ir para o campo. Você vai ficar comigo. Eu vou te ensinar algumas coisas. Eu vou lavar os teus pés. Eu vou tirar os espinhos dos teus pés. Eu vou te dar alívio. Eu vou te dar um pouquinho mais. Sabe aquela fruta que você gosta? Eu vou pegar lá e vou dar um pouquinho mais nesse dia. Eu vou te fartar. Vem descansar no Senhor. Não desobedeça. Domingo é dia do Senhor. Não fundamente o seu lar com a desobediência como alicerce. Experimente o dia do Senhor. Então te deleitarás no Senhor. Desobediência era fundamento de Babel. Segundo aspecto, ou segundo fundamento, crianças, deturpação. Vocês podem colocar assim também como mudança ou distorção. Palavras difíceis para as crianças, palavras difíceis que o pastor falou, vocês podem colocar aí também. Distorção. Chegar em casa e você pergunta ao papai e à mamãe, o que significa distorção? Irmãos, nós já mencionamos os mandatos que Deus deu a Adão e mencionamos que eles foram repetidos para Noé. Há o mandato espiritual, e as crianças se recordam, o mandato espiritual, setinha para cima, sua responsabilidade para com Deus. Você presta contas a Deus. Você vive para a glória de Deus.
O mandato social, setinha para o lado, em que você tem responsabilidade com o seu semelhante. E o mandato cultural, setinha para baixo, você tem responsabilidade com a criação. E aí, para as crianças, nós já mencionamos assim, por exemplo, mandato cultural, por exemplo, quando você joga um lixo pela janela do carro, você não está obedecendo ao mandato de cuidar da criação. Fechado esse parêntese, nós vamos perceber que há a quebra desses mandatos aqui. Há uma distorção, uma deturpação desses mandatos. Primeiro que a ideia que os homens tiveram foi de queimar tijolos. Se você olhar no texto, você vai ver eles falando. Versículo 3, disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. É interessante que pedra como tijolo não era comum naquela arquitetura mesopotâmica. Eles tinham o costume de usar pedras e boas pedras nas suas construções. E o betume era abundante naquela região. E isso foi o gatilho. Arquitetura, engenharia, criatividade, coisas dadas por Deus, o uso de bens da criação. Só que ao invés de almejar e construir, ou mesmo que sejam cidades ligadas à glória do Senhor, eles pegam um mandato dado por Deus e distorcem ele para a sua própria glória. É usar da criação para afrontar o próprio Deus. Aliás, o pecado, irmãos, ele é terrível. E um dos aspectos da malignidade do pecado, da odiosidade do pecado, mas foi um pecado tão pequenininho, ou foi só um pecadinho. Irmãos, se você pensa que pecadinho, que existe pecadinho no sentido de pecadinho que não ofende tanto a Deus, pecadinho que não é assim digno de inferno, você está equivocado no seu conceito de pecadinho. Se você menciona pecadinho no sentido de é um pecado que é odioso aos olhos de Deus e que existem pecados mais odiosos ainda, tudo bem. Porque a ideia do pecado é você pegar da criação, de coisas pequenas, como uma criança que pega um brinquedo e com raiva joga o brinquedo que o pai o deu na cara do pai. Sem motivos. Assim é pegar a criação, o mandato cultural, pegar dádivas do Senhor, tanta criatividade que Deus nos deu, tanta variedade nas suas obras e usar aquilo para construir coisas contrárias à vontade de Deus. Assim é o pecado. Eles quebram o mandato cultural, tentando fazer uma construção mais alto possível. O texto mostra, irmãos, um clímax, quando os homens planejam a glória própria, quebrando o mandato social. Uns olhando para os outros, olha, nós podemos exaltar o nosso nome. Nós podemos colocar o nosso nome na história. Vamos fazer tal coisa, porque aí nós vamos ter o nosso próprio nome na história. Qual é o propósito do nosso coração em fazer as coisas, por exemplo, na obra do Senhor? Qual é o nosso propósito? Por vezes nós, no fundo, queremos ser lembrados. Infelizmente. Tanto é assim que quando se esquecem do nosso nome, nós queremos agradecer ao irmão fulano, ao irmão Beltrano, e a esses dois. E aí esquecemos de um terceiro nome. O pastor não falou meu nome. Infelizmente o nosso coração é assim. Nós queremos atenção, queremos ser reconhecidos pelos outros. Nós queremos fazer coisas para sermos lembrados. Assim eram esses homens. O coração
deturpando o mandato social que apontava para amar o próximo como a si, considerar o outro superior a si, mas nós queremos ser lembrados. A união tinha um fim que era a rebeldia, era a vanglória. Eles não pensavam na glória de Deus, naquela construção, mas na própria glória. Mas o terceiro mandato era o mandato espiritual sendo quebrado. A torre, a ideia de torre, é a ideia de uma parede de defesa, de um local seguro também. Ele provavelmente aponta para um zigurate mesopotâmico. Quem não conhece o que é um zigurate, depois você pode pesquisar na internet. Zigurate é uma construção, você já deve ter visto em algum livro, em alguma imagem, é uma construção que parece uma escada, assim, pelos 4 lados. As bases são das maiores para as menores. Parece também uma pirâmide. Se assemelha. Há, na verdade, uma similaridade, inclusive nos objetivos de uma pirâmide e de um zigurate. A sugestão era que havia uma ligação com astrologia, não astronomia, não estudo dos astros, mas a aproximação do coração do homem acerca de ideias espirituais e transcendentes por meio dos astros. Eles faziam pirâmides, torres e alguns monumentos apontando para os astros. Por exemplo, era comum que o topo de um zigurate fosse pintado de azul, para que de longe, ao vislumbrar aquela torre, aquele monumento, o templo que era construído nos topos dos zigurates fosse confundido visualmente com o azul do céu. Era uma espécie de portal em que o homem poderia ter contato com o mundo celestial. Havia a ideia de que, por este zigurate, por esta torre, nós alcançamos os céus e os deuses descem até os homens. Esta era a visão errada daqueles homens ou daqueles povos que construíam estas coisas. Assim, no fim, o que eles queriam era um ato religioso, era um templo sendo construído para a glória do homem. O James Boyce, um outro comentarista, ele afirma que eles queriam a visão de uma cidade, mas queriam também um desejo por nome, reputação, e um plano para a construção de uma nova religião em que o homem e não os deuses simplesmente fosse o centro. Eles quebravam o mandato espiritual. Irmãos, mais uma vez pergunto, quais são os alicerces dos nossos projetos? Como nós temos feito o desenvolvimento de tudo aquilo que o Senhor nos dá? Pense, por exemplo, como nós, infelizmente, facilmente nos apegamos a coisas. Nós usamos a criação de modo equivocado, assim como aqueles homens usaram aqueles objetos para construir o próprio nome, para a própria glória. Nós, tantas vezes, nos aproximamos de coisas com o mesmo ímpeto. Seja um celular. Compra-se um celular, última geração. Você pode comprar? Compre. Agora, por vezes, você nem pode comprar e compra com o objetivo simplesmente de, contrário de frugalidade, ostentação. Ostentação. Porque queremos usar a criação de modo equivocado. E aí, tantas vezes fazemos, sabe o que também? Usamos pessoas. Usamos pessoas para alcançarmos os nossos projetos. Quebramos o mandato social. Quer ver um exemplo bem simples? Eu vi essa semana um vídeo da internet, não sei se foi montado ou não, de uma família fingindo para o pai que o filho quebrou a TV. Não sei quem viu esse vídeo. Mas como é que você reagiria se seu filho, por imperícia, vinha passando com a cadeira e até estava fazendo uma coisa correta que você mandou, e ele vem com a cadeira assim, bate na televisão, na sua TV nova,
que você comprou para assistir algo que você gosta, seja lícito até, e aí ele quebrou com 1 semana de comprado e não tem garantia. Como é que você reage? Nós invertemos tudo, porque nós distorcemos os mandatos que Deus nos dá. Nós distorcemos. Nós amamos coisas, usamos pessoas e nós trocamos a glória do Deus invisível, perfeito, santo, na nossa própria glória. Nós erramos e falhamos. Mas, por fim, irmãos, o texto vai falar do terceiro alicerce dessa cidade. O terceiro alicerce é o alicerce da arrogância. Lembre-se que mencionamos que eles estão interligados. Mas perceba que o coração deles estava totalmente vinculado a dar nomes, dar nomes. Lembre-se que o texto das Escrituras começa Deus dando nomes à sua criação, mostrando soberania, mostrando majestade, posse. Lembre-se que o texto vai mostrar também Adão dando nomes, Eva dando nomes. Há esse aspecto de dar nomes à criação e ter soberania. E aí eles, olha, nós queremos tornar célebre o nosso nome. Versículo 4. Nós não queremos ser espalhados. Nós queremos tornar o nosso nome célebre. Reconhecimento. Nós queremos desvinculação da fama de alguém. A fama é nossa. Pretensão de independência, soberania. Quem manda aqui somos nós. Não são deuses. Nós é quem mandamos. Nós é quem damos o nome. Babel seria um juízo da parte de Deus, ou foi um juízo da parte de Deus que veremos, porque eles não conseguiram fazer célebre o próprio nome. Eles queriam a busca deles, conforme aponta Bruce Waltke, que era significação. Nós queremos um significado para a nossa existência. E o significado tem que estar na perpetuação do nosso nome, para a imortalidade das nossas realizações. O que é que eu vou deixar para outra geração? O meu nome, o meu sobrenome, o meu feito. Irmãos, é muito pequeno pensar assim. Nesse terceiro aspecto da arrogância, eu aplico apenas com uma citação do Martinho Lutero. Algumas pessoas começaram a colocar o nome da Igreja Reformada de luterana, e até hoje é assim. Mas o que é que Lutero achava sobre isso? Uma citação que se encontra lá no livro Teologia dos Reformadores, do Timothy George. Ele diz assim, citando Lutero: a primeira coisa que peço é que as pessoas não façam uso do meu nome e não se chamem luteranas. Lutero falando isso. Mas cristãs, chama-se cristão luterano, não. Aí ele começa a dizer, o que é Lutero? O ensino não é meu. Eu não fui crucificado por ninguém. Como eu, e olhe como ele se descreve, como eu, miserável saco fétido de larvas que sou, cheguei ao ponto em que as pessoas chamam os filhos de Cristo pelo meu perverso nome. E nós queremos o nosso nome. Eu quero o meu nome. Não somos nada. Lembra de Paulo? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem dá o crescimento é Deus. A obra é dele. E ele não divide a sua glória com ninguém. É diante dessa cidade que Deus derrama o seu juízo. É interessante que o texto vai mostrar que Deus faz 3 coisas com essa cidade. Deus confunde ela. Versículo 7, vinde, desçamos e
confundamos. É interessante porque há aqui uma linguagem de ironia da parte de Deus. Eles queriam construir uma torre que chegasse até os céus. E Deus precisou descer de tão alta que era. Ela era baixa demais. Eles não conseguiram sair do chão. Eu vou descer até lá. Desçamos aqui, obviamente, o conselho da Trindade falando já um dos aspectos aqui. Assim como em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem. Aqui também, vinde, desçamos e confundamos. Deus confunde a linguagem daqueles homens. Após usarem a unidade para se rebelar contra o Senhor, Deus transforma aquela unidade em confusão, porque cada um não entendia a linguagem do outro. O Francis Schaeffer, falando sobre esse texto, vai dizer assim, ele aponta para o fato da confusão ser na linguagem, não na cor de pele, não na raça, nação. E ele vai dizer assim, a linguagem é chave da divisão das pessoas do mundo. Certamente o ímpeto de maldade do homem seria maior se o homem tivesse a mesma linguagem, o mesmo idioma. É interessante que eu não me recordo se foi no Apartheid, na África do Sul, em que chegaram para um dos líderes e perguntaram assim, por que vocês não abandonam o inglês? Abandonem isso. Essa língua de opressores, dos seus algozes, seus colonizadores, abandonem, voltem para as suas línguas tribais, suas línguas maternas. E aí foi respondido algo do tipo assim, a única coisa que une esse país é o idioma, é esse inglês. Senão a gente voltaria para nossas guerras tribais. E é interessante como o idioma, ele une pessoas, mas como o coração continua em rebelião contra o Senhor, basta encontrar alguém que fale a mesma língua que você. Se você não tem o coração transformado pelo Senhor, o seu ímpeto vai ser de se unir a Ele para continuar em rebeldia contra o Senhor. Então Deus vai lá e confunde, derrama juízo nesta confusão. Segundo, Deus espalha. Eles não queriam se espalhar e Deus espalha eles. O texto vai dizer exatamente isso. Eles não quiseram se espalhar e Deus os espalha por toda a face da terra. Versículo 8. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. É aqui nesse ponto que nós mencionaríamos os filhos dos homens. É interessante como há o aspecto da graça de Deus aí, da graça comum. Os homens queriam se unir em rebelião e o fato de Deus espalhar, além de ser um aspecto de juízo, mas retorna à ordem original de Deus, se espalhem pela face da terra. E aí Deus os espalha pela face da terra. Mas, por fim, há uma citação interessante, aliás, antes de ir para esse último aspecto do juízo de Deus, o Bruce Waltke vai dizer assim, olha, os construtores de Babel, eles construíram aquelas escadas, eles imaginavam os homens subindo, imaginavam os deuses descendo pelas escadas, mas não imaginavam que o Deus verdadeiro era quem desceria e confundiria a linguagem deles, derramaria juízo sobre a vida deles. Mas, por fim, Deus nomeia. Eles queriam o aspecto de nomear o seu nome, de fazer grande o seu nome, mas quem faz isso é Deus. E enquanto eles queriam fazer um nome célebre, um nome belo, um nome que perpetuasse na história, Deus traz um nome de confusão. Por que confusão? Porque há no texto hebraico um trocadilho. Porque Babel e a palavra confusão, ela é similar, ela tem uma raiz similar. No texto hebraico, assim, algo similar a chamou Babel porque Baal. Babel porque Deus confundiu
a linguagem deles. Eles queriam fama e receberam desonra como o nome. Irmãos, esse texto ele é bastante paradigmático nas Escrituras. Ele não é um texto que conta uma história estanque e ela se encerra por aqui. Ele é um texto que traz o pontapé inicial de como sobrevive aqueles que se rebelam contra o Senhor. Qual é o protótipo da cidade que tenta fazer contraponto com a Nova Jerusalém que vai ser almejada aqui por Abraão logo depois? Essa cidade rebelde, Babel, é a mesma das Escrituras, Babilônia. O Babel é uma opção de tradução, mas é a mesma cidade Babilônia que percorre as Escrituras como povos terríveis, povos que são inimigos do Senhor, povos usados pelo Senhor como juízo sobre o povo de Deus. Lembre-se do cativeiro babilônico, 70 anos o povo no cativeiro. Mas não perca de vista o aspecto da grande meretriz, daquela cidade que Apocalipse menciona, a grande Babilônia. Apocalipse, eu vou ler alguns textos de Apocalipse. Apocalipse 14, 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Apocalipse 16, versículo 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Apocalipse 18, versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Apocalipse 18, 10. Ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Apocalipse 17, 5, último texto que eu cito. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Da mesma forma, se Babel era esse protótipo de cidade que apontava para a cidade do anticristo, para um povo que se rebela contra o Senhor, para um povo que vive em desobediência, deturpação, em arrogância. A Bíblia fala, irmãos, da Nova Jerusalém. A Bíblia fala sobre uma cidade da qual Deus é o arquiteto e fundador. A Bíblia fala não de uma meretriz, mas fala de uma cidade que aponta para a noiva, a Nova Jerusalém, que desce da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo, que é Cristo. Esse contraste deveria ser latente nos olhos do povo no deserto. Olha, observem essa cidade, vocês não são assim, não podem ser assim, não podem imitar esses povos, vocês são a noiva do Senhor. O Messias há de vir para resgatar vocês. O Senhor visitará o seu povo. E se essa cidade é fundamentada assim, Cristo é a pedra que é o fundamento do seu povo. Olhe para Cristo. Rejeite os fundamentos de um mundo caído. Rejeite a vida longe do Senhor. Se você quer construir uma vida de verdade, delícias perpétuas, como diz as Escrituras, construa ou busque aquele que é o arquiteto e construtor, e ele mesmo é o fundamento, ele mesmo é a pedra que os construtores rejeitaram, mas é a pedra angular que traz salvação, traz vida, que pode colocar alegria na tua obediência. Ah, mas é tão doloroso obedecer. Olhe para Cristo, existe alegria na obediência.
Olhe para Cristo. Você pode vislumbrar que existe plena satisfação em olhar para os mandatos e viver a vida de Cristo. Olhe para Cristo e pare de buscar a sua própria glória. E afirme assim: convém que Ele cresça e que eu diminua. Ele é o nome que está acima de todo nome. Não queira que o seu nome perpetue, mas queira ter o nome de Cristo gravado em seu coração. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar, vamos colocar de pé. Pai querido e amado, nós te rendemos graças, porque a tua palavra é tão viva, tão perfeita. Nós percebemos como essa palavra vai ecoando nas Escrituras, mostrando o exemplo de uma cidade rebelde, de como o Senhor espalhou. Mas como mais à frente, o Senhor escolheu Abraão, o descendente por meio de quem essas nações espalhadas seriam reunificadas. Ó Deus, nós te rendemos graças, ó Pai, porque o Senhor providenciou redenção, salvação perfeita. E porque o Senhor nos legou o teu Santo Espírito, para que pudéssemos lembrar das coisas que o Senhor tem nos ensinado, para que pudéssemos distanciar o nosso coração deste mundo caído e nos aproximarmos cada vez mais do Senhor. Nós te rendemos graças, Pai, porque o Senhor, naquele dia ali em Pentecostes, reuniu essas nações, esses idiomas separados, na pessoa do teu Filho, das grandezas do reino. E nós podemos ter alegria plena na vida do Senhor, por causa dessa obra perfeita que o Senhor consumou. Obrigado, Senhor. Mas pedimos, o Senhor conhece o nosso coração e que somos falhos. Pedimos que o Senhor sustente a nossa fé. Que o Senhor não permita que o nosso coração se afeiçoe com estes fundamentos equivocados. E que se cairmos, ou certamente e infelizmente, algumas vezes tropeçaremos. Que o Senhor nos levante, que o Senhor nos puxe, que o Senhor nos arraste se o nosso coração estiver querendo se apegar a estas coisas. Ó Deus, que o Senhor nos livre de nos apegar a esse mundo e nos apartarmos do Senhor definitivamente. Nós queremos viver para o Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia porque precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebei a bênção. Que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai. Que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Assentar. Guarde o pós-lúdio.